Vamos falar um pouco sobre criação de rainha. Nós temos que sempre estar recordando esses manejos, né? O que o Gomes colocou bem, quer dizer, manejo adequado, né? Quer dizer, pouca fumaça, não adianta chegar na colmeia e detonar as abelhas pensando que vai segurar. Não vai segurar nada. As abelhas reagem mesmo e a coisa pega mesmo, né? Então, Zoval, quer falar com esse aqui ou quer falar com esse aí? Bem, amigos, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre criação de rainhas. No mundo todo, o agricultor sempre procura melhorar a qualidade da abelha. Nós aqui no Brasil, infelizmente, não estamos fazendo isso mais. Antigamente fazia-se, mas após a introdução das abelhas africanas, fica mais fácil colocar uma caixa isca para capturar o enxame do que fazer uma criação de rainhas. Com isso, o que acontece? Nós não temos uma qualidade de abelhas altamente produtivas. Nós temos algumas colmeias que são produtivas, mas uma grande parte não é. E digo isso com muita tranquilidade porque o Brasil poderia ser talvez o segundo maior produtor de mel do mundo. Mas hoje deve estar em 7º ou 8º lugar. A Argentina, que tem um terço do território brasileiro, ela está produzindo 80 mil toneladas de mel. E o Brasil está em torno de 40 a 45 mil toneladas. E essas 40 a 45 mil toneladas já fazem aproximadamente uns 15, 20 anos que a gente está ouvindo alguma coisa. Ele não aumenta a produção. E através da introdução de rainhas, fazendo uma seleção de rainhas, há a possibilidade de aumentar a produtividade e também aumentar a mansidão das abelhas, dando condições para trabalhar uma abelha mais mansa, abelha mais produtiva, coisa que infelizmente no momento não está acontecendo no Brasil. Iniciando aqui, normalmente nós temos a abelha, o comportamento dela, o meio ambiente e o manejo. A somatória dos 3 fatores dará, consequentemente, o resultado. Acontece que hoje, infelizmente, a parte de manejo é uma parte deficitária do apicultor. O apicultor tem abelhas que tem mel, pura e simplesmente, ou às vezes ele passa 40 dias, 60 dias sem verificar as colmeias. Consequentemente, sai a florada, a abelha está fraca, não está produzindo o suficiente. Se fizer um manejo adequado e frequentar pelo menos um piar, verificar como é que está a situação, se está entrando alimento, se não está, alimentar na época de falta de alimento, nós teremos condições de melhorar a qualidade e produtividade. Então, esse fator de comportamento, meio ambiente e manejo é realmente um fator importante para você ter um resultado atualmente. E, lamentavelmente, nós temos o quê? Temos uma produção em torno de 15 a 16 quilos por colmeia ano. Essa é a média brasileira. A média argentina é 38 quilos por colmeia ano. Não só a média argentina, como a média mundial. Hoje a Argentina não é mais a segunda produtora de mel. Hoje ela perdeu para a Turquia. A Turquia é a segunda maior produtora de mel do mundo. A primeira é a China. E a Turquia está conseguindo produzir em torno de 40, 42 quilos por colmeia, média. Nós vamos falar hoje de criação de rainhas. Então, a rainha nada mais é do que ela é a única com os órgãos sexuais totalmente desenvolvidos e com a inteira capacidade de reprodução. É a mãe de todos os enxames. Se houver falta, a colmeia se extingue. Mas normalmente, quando ela morre, as abelhas puxam uma nova realheira, nasce uma nova rainha, a nova rainha sai da fecundação. Porém, na fecundação, muitas vezes pode acontecer ela ser comida por um pássaro. Por exemplo, o siri é um pássaro que come muita abelha. Então pode comer a rainha. A rainha não volta a comer. E se nós não observarmos isso daí, a colmeia automaticamente ela vai morrer. Por quê? Porque não tem mais ninguém para botar ovos fecundados. Que somente a rainha que faz. Objetivos. Substituição anual de rainhas. É um processo que nós vamos dar uma orientação mais adiante, que é
Com as abelhas africanas, eu particularmente aconselho ter a substituição anualmente. Se fosse as abelhas europeias, eu acredito que a substituição seria ideal depois de 2 anos, mas com as africanas, 1 ano é o ideal. A prática é pouco utilizada pelos agricultores brasileiros, né, que é a substituição de rainhas, e havendo a substituição de rainhas, e tendo rainhas realmente altamente produtivas, nós teremos abelhas e com uma produção de aumento de 35% a 100% do que se produz hoje. Se hoje nós podemos produzir 15 kg por homem ano, nós podemos chegar a 30 ou a 45 kg por homem ano com tranquilidade, desde que haja uma linhagem produtiva que cabe ao apicultor fazer. Aumenta o número de colmeias. Eu, particularmente, não sou muito amante de aumentar o número de colmeias, porque o grande apicultor, ele não é grande em função da quantidade de colmeias que ele tem, e sim em função da quantidade de mel que ele produz per capita. O que adianta eu ter 100 colmeias e produzir 15 kg de colmeia por colmeia? Se eu tiver 50 colmeias, eu tenho mais tempo para trabalhar e tenho a condição de produzir 30 kg por colmeia. Então vou ter menos investimento e menos trabalho. Rainhas de reserva. Isso é um processo que depende muito do apicultor de ter ou não ter. Eu acho que uma necessidade de ter reserva específica para quando morrer uma rainha vai substituir de imediato. Tem condições do apicultor se organizar e fazer a coisa com o decorrer do tempo, sem prejuízo no apiário. Produção comercial de rainhas. Aí tem pessoas que trabalham exclusivamente para produzir rainhas e vender essas rainhas. Meu pai e meu avô eram produtores de rainhas. Eles praticamente viviam da apicultura, não com produção de mel, mas sim com produção de venda de rainhas. Meu pai chegou a importar em 1950 rainhas para a Argentina, para o Chile e para os Estados Unidos. Lamentavelmente, depois que trouxe as abelhas africanas, a coisa praticamente acabou. No mundo todo, existem criadores de rainhas. Só que no Brasil, isso é raro. Você pode encontrar alguns aí que estão produzindo rainhas. Mas, infelizmente, é difícil de você achar uma rainha boa para comprar. Situação natural. Abelha e rainhas têm ovos secundários, nascem de ovos secundários. Zangão. Não tem, os ovos que dão origem ao zangão não são fecundados. Alimentação. Abelha. Geleia real nos 2 primeiros dias. A qualquer momento o alimento se modifica, adicionando mel e pólen no lugar da geleia real. A redução e a quantidade de alimentos fornecida. Ela não tem uma quantidade enorme de alimento como tem a rainha. E a rainha só tem alimento de geleia real. Geleia real é a alimentação do começo até o fim do processo de alimentação no estado normal. Dessa forma, se o sujeito deseja 48 horas de vida larval, tanto uma rainha como uma operária pode ser criada da mesma forma. A geleia real acelera o desenvolvimento da rainha, que demora de 15 a 16 dias para nascer, enquanto uma operária que tem uma alimentação à base de mel e pólen leva 21 dias. Quantas abelhas decidem criar rainhas? Na época de boas soladas, as abelhas sentem que podem chamear. É uma época oportuna para você criar rainhas. A família está superpopulosa e sente falta de espaço para a postura da rainha ou da acomodação do enxame. Então, veja, uma caixa como essa daqui, automaticamente está pronta para enxamear. Se nós não colocarmos uma melgueira aqui ou fazer uma divisão dos enxames, mais alguns dias ela vai embora com tranquilidade. Para substituir rainhas doentes, velhas ou acidentadas. E, finalmente, na orfandade acidental ou provocada. Normalmente a gente trabalha com abelha e podemos, sem querer, matar uma rainha com facilidade. É só ela estar no ponto onde você mexe um pequeno quadro
você pode enfrentá-la e ela vai embora. Importância da criação de rainhas. Rainhas novas, mais prolíferas e menos enxameadoras. O enxame se desenvolve melhor, maior resistência a doenças, longevidade, produtividade, reduz o nascimento dos anões, boas características genéticas. Como conseguir? Criar rainhas ou comprá-las de terceiros. Aí vai depender de cada um de nós. Erro: deixar a substituição a cargo da natureza. Provoca prejuízo, enxameação e queda da produção de colmeia. Como escolher uma colmeia matriz? Rainha. Colmeia forte e com boa postura. Aí nós vemos uma colmeia realmente fortíssima. Abelhas mais mansas. Poucos zangões na colmeia. Maior letalidade com a relação de produção de mel, pólen e própolis. Zangão. O mesmo caso, porém, em quantidade boa de zangões. Veja bem, o excesso não, mas tem uma quantidade razoável ideal para a colmeia. Resultado: praticamente após 3 trocas, podemos observar uma melhora no apiário, maior produtividade e abelhas mais mansas. Não é uma mansidão. É uma seleção que nós vamos fazendo com o tempo. E nós conseguiríamos o objetivo depois de um determinado período. Alguma pergunta? Não. Quando nós devemos criar rainhas? Primavera. Famílias estão em desenvolvimento e estimuladas. Outros fatores importantes: florada abundante e contínua, existência de zangões, temperatura entre 15 e 30 graus centígrados, famílias populosas, presença de abelhas nutrizes, vai comentar agora das colmeias de recrias. Observações de uma boa rainha. Aqui nós vemos a postura todinha perfeita. Um belo quadro de rainha e uma boa postura. Aqui, a mesma coisa. Um quadro completo de postura. Conforme as abelhas vão nascendo, a rainha já está botando novamente. Certo? Então está vendo uma oportunidade. Aqui já vemos um quadro totalmente deficiente. Totalmente a rainha com postura bem distante uma da outra, né? E além disso um quadro velho, totalmente com uma condição de ser aqui já quase para zangões, né? E esse quadro aqui também não é uma boa situação, porque nós temos uma parte de produção de cera e crias e uma parte de produção de cria de zangão. E aí nós temos um quadro totalmente uma postura sensacional. Normalmente uma colmeia que tem esse quadro aqui, você tem uma rainha de excelente qualidade em termos de criação. Criação de rainhas. Os métodos adotados hoje permitem a criação de rainhas em 2 formas distintas. Criação aproveitando as puxadas naturais das realeiras. Então a própria colmeia puxa uma realeira, você aproveita aquela realeira, ou nesse caso aqui, por exemplo, né? Então são realeiras puxadas pelas abelhas, né? Aqui é ovo de cria, aqui é a rainha, ou porque a criação através de enxertia de larvas do método artificial. Então, para isso, nós temos um quadro específico, onde nós fazemos a transferência da larva e a geleia real para esse suporte, e as abelhas vão puxar a realeira, e daí nós vamos transferir isso daí para quando nós quisermos colocar na colmeia. Nós vamos mostrar isso daí um pouco mais adiante. Produção natural de rainhas. Escolher entre as colônias do apiário a maior, a mais produtiva, a mais populosa, a mais mansa, e se possível, as abelhas vão puxar a realeira. É um fator, se for possível isso, é ótimo, porque a rainha, aliás, as abelhas vão procurar logo que sair a rainha, já começar a criar, transferir, criar os casulos para a produção das rainhas. Ou
orfanar uma boa família e tenha larvas novas ou ovos para deixar não formar realinhas. 5 dias após, verificar a quantidade de realinhas puxadas. Em função desses 5 dias, você aí vai definir quais são as suas colmeias que poderão ser extraídas as rainhas para serem introduzidas as filhas dessas aqui, as colmeias novas. Né? 9 dias após ter orfanado, a colmeia mãe prepare núcleos de fecundação ou flor de colmeias para receber novas realeiras. Com uma faca de ponta, recorta quadrado de 4 por 4 ou 5 por 5 centímetros, aproveitando aproximadamente, entrando a realeira, extraindo a realeira casulo real. E no sexto aí, distribuir as realeiras das colmeias orfanadas anteriormente, introduzindo-as em favos com sino perculado, fazendo uma abertura no tamanho de uma área régia, de uma realeira, para que essa seja introduzida. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco para vocês. As realeiras devem ser transportadas com muito cuidado, não devem ser viradas, procure mantê-las no mesmo posicionamento original. Aí um cronograma, né? Então, o primeiro dia, orfanato das colmeias mãe, 5 dias após, contagem de realeiras de gigantes menores, 9 dias, recontagem das realeiras, verificação de existência de colmeias órfãos ou de preparo de outros núcleos. 10. Cortar e introduzir as realeiras no quadro de cria aberta da colmeia mãe. E depois de 25 dias, dá uma verificada se realmente a rainha está botando ovos, e daí a coisa vai para frente. A transferência da realeira, nós temos aqui um quadro com 2 realeiras. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar uma realeira e introduzir uma outra colmeia que já está órfã. O que nós fazemos? Nós cortamos, né, com canivete ou com uma faca, e temos aqui a realeira já separada do quadro. Nós vamos na outra colmeia e encontramos um quadro com cria, como está aqui. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma abertura nesse quadro aqui, para introduzir o casulo que nós tiramos na outra colmeia. Então aqui nós fazemos um corte, certo? Então aqui o corte feito, e aí colocamos o casulo no quadro. Consequentemente, a rainha vai nascer e as abelhas vão aceitar com naturalidade. Esse é um processo normal, um processo fácil, simples, que qualquer agricultor pode fazer. Nós vamos passar agora a ver o processo. Não, antes disso, vamos ver umas fotos aí de realeiras. Aí tem uma tonelada de fotos. Veja, por exemplo, esse quadro aqui. Tem 15 realeiras aqui. Dessas 15 realeiras, nós temos condições de colocar em 14 colmeias. Todos os aqui nós temos a rainha puxando, né? Aqui larvas, aqui ainda a abelha colocando dentro da real para alimentação. Praticamente é isso. Bem, criação através de enxertia de larvas, método artificial. Esse método já requer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de paciência para fazer. Foi um método criado pelo Dolitz, isso em 1888. Faz 129 anos que foi criado esse método. E até hoje funciona no mundo inteiro. Chamado de enxertia, que significa transferência de larvas dos alvéolos do operário para cúpulas artificiais e introdução de uma colmeia órfã e bem povoada de abelhas. E cuidarão das larvas até a completa metamorfose. Quando deixar o movimento de nascer as rainhas, é necessário
prendê-las, não, protegê-las, tendo que, a vista que a primeira que nascer, automaticamente elimina todas as outras realeiras existentes. Então, quando se faz esse trabalho, é bom verificar bem, e um dia antes, pegar e já faz a transferência para as colmeias que estão orfanadas. Isso evita realmente da primeira rainha nascer e evita matar o que está no peito. É muito comum um apicultor que faz esse trabalho, ele perder realeiras justamente por causa de erro da contagem dos dias de nascimento. Veja bem, quando você orfana uma colmeia natural, a rainha vai ser puxada em um ovo e demorar 16 dias para nascer. Nesse caso aqui, fazendo artificialmente, ela vai nascer com 10 a 11 dias. Então são 4 dias a mais que você está ganhando em termos de produtividade na produção de rainhas. Condições de produção de rainhas. Existência de boa florada, condição primeira. Segundo, colmeias bem populosas e em número suficiente para atender às necessidades da abelha, com formação de recrias, núcleos ou produção de geleia real. Apiário bem localizado e com facilidade, com uma sala para trabalho. Veja bem, é difícil você encontrar uma sala para trabalho hoje perto de um apiário, mas uma tenda pode resolver também o problema. Existência de zangões suficientes na área para a fecundação. Temperatura ambiente satisfatória para o trabalho dessa natureza. Temperatura ambiente em torno de 22 graus, 25 graus. É o ideal. Materiais básicos para a utilização. Bom, aí vem uma afinidade de materiais que você precisa, né? Colmeia, para ter as abelhas, alimentador, quadro especial de colocação das regaleiras, cúpulas de células artificiais, de cera ou de plástico, tem de plástico para vender, a Pacam inclusive tem para vender, batonetes de madeira para você fazer as cúpulas de madeira, de cera, batoque de madeira, esse daqui que é uma peça de madeira, então nós vemos aqui. Então a cúpula era embutida embaixo, na peça, introduzida já é real e o pólen e o ovo, e vai servir depois para você introduzir no protetor desse tipo, que é chamado protetor oeste, a cúpula aqui dentro, e você colocar isso daí no fago, né, para que ela nasça naturalmente. Então nós temos batoque, temos vasilhame de cera, espátula de enxertia, geleia real, que é a peça fundamental, colmeia, orfanada para receber as cúpulas, protetor oeste e gaiola de proteção para o transporte. Dentro do material necessário, alimentadores. Nós temos o alimentador Borgman, né? Nós temos o alimentador Dollet, que é a mesma coisa do que um quadro, que é colocado dentro da colmeia, e temos o alimentador de cobertura. Né? Então você tira do lugar da tampa, você coloca esse alimentador e a tampa cobre ele. Aí nós temos o quadro de cúpulas, né? Especialmente para as raízes. Então o que é? É o quadro tamanho normal do vago da Langsdorff, e aqui são suportes de madeira e as cúpulas estão fixadas com cera por baixo. Tá? É colocado na colmeia e as raízes vão puxar, as arilhas vão puxar as galeiras e depois é só soltar isso daqui e introduzir na colmeia. Introdução com o sistema do protetor oeste, né? Ou para transporte com as gaiolas aqui, a Burgo, a Benton e a Miller. A Miller é a mais utilizada, principalmente para transporte aqui no Brasil. E normalmente, quando é exportada, ela vem nessa Benton e é melhor funcionamento para transporte. Processamento de enxertia. Revisão de pequeno material necessário. Providências para a produção de geleia real. Você vai ter que produzir um pouquinho de geleia real antes, conservar em geladeira, para depois fazer a aplicação. Coleta de geleia real, no caso de ser feito em colmeias. Definição da colmeia que vai receber as cúpulas. Essa colmeia é orfanada também. Preparação das cúpulas. Retirada de um fago com larvas
de colmeia matriz. Aí, evidentemente, você vai procurar a melhor colmeia que você tem para fazer essa transferência de larvas. Colocação de geleia real no fundo das cúpulas. Retirada das larvas e transferências para as cúpulas. Colocação das cúpulas com larvas da colmeia recria. E retirada da distribuição das realeiras aceitas nas colmeias, que já devem estar orfanadas ou colocadas em lucro de fecundação. Aí vai depender do que vocês pretendem fazer. Produção de geleia real, método convencional. Eliminar ou aprisionar a rainha em uma colmeia específica que vocês quiserem. Segundo, depois de 3 dias, volte-se a colmeia para a coleta da geleia real. Retira-se a larva, né? Que é, neste caso aqui, é essa daqui, né? O resto, toda a parte externa é geleia real. A larva fica boiando sobre a geleia real, né? Então coloca-se aqui a geleia real, aliás, retira-se a larva e automaticamente com uma pinça coleta a geleia real e põe numa pequena embalagem, normalmente uma embalagem plástica, de preferência que ela seja escura, né? A Pacana inclusive vende essa embalagem, meia marrom, acho que é. E conservar a geleia real na geladeira, de preferência no freezer. Tá? Quando for usar, tira do freezer, pelo menos depois de 5, 10 minutos, ela está mole outra vez, aí é fácil manuseá-la. Aqui nós temos novamente o mesmo caso lá de cima, certo? Ainda com as crias aqui, né? Coleta de larvas de tietia. Retira-se o quadro da colmeia e leva para uma sala de tietia. Cuidado para extrair para evitar o resfriamento das larvas. Isso é muito importante. Um dia meio frio não é aconselhado. Por isso que a temperatura ideal é em torno de 22 a 25 graus, para evitar esse problema de mortandade das larvas. Colocar um pouco de geleia real no fundo misturado com água no fundo de cada cúpula. Pode ser feito com estilete, de enxertia ou gota-gota. Eu, particularmente, prefiro gota-gota, porque você consegue colocar lá embaixo sem que raspe as paredes da pedra do véu não, da cúpula. Fugiu agora. Mas é onde vai ser colocada, onde foi colocada a geleia real, vai ser colocada da cúpula. Então, veja bem, se você for colocar a geleia real na cúpula e raspar na parede da cúpula, vai ficar um pouco de geleia real. Praticamente os abelhas vão cancelar aquilo lá. Então, o ideal, eu aconselho realmente o conta-gota, porque você consegue colocar lá no fundo. E é um pinguinho só que sai. Está do tamanho de uma cabeça de fósforo. Quer dizer, então é pouca geleia real que se põe. O favo de larvas deve estar bem apoiado, com boa iluminação, para você enxergar bem as larvas e poder fazer a transferência dela com tranquilidade. Ele deve ser depositado na cúpula de forma que fique boiando sobre a geleia real. Nós mostramos uma foto para vocês viram que tinha geleia real e em cima estava a larva. Ela sempre vai ficar assim, ela nunca vai afundar. Terminando a transferência das larvas, o quadro de suporte deve ser colocado na colmeia órfã requerida. Quer dizer, o quadro que você fez, onde foi colocado as larvas, mais os ovos, então ela vai para uma colmeia órfã que vai recriar, vai desenvolver, fazer com que essas larvas se desenvolvam para ter a rainha mais na frente, para poder trocar dentro do seu apiário. A transferência de larvas para as cúpulas artificiais exige muita perícia e cuidado para não resultar em fracasso. Então é aquilo que eu digo, quer dizer, se você colocar um pouquinho de geleia real na parede da cúpula, não vai dar certo. Mesma coisa na hora que você vai colocar a lâmina na larva, também evitar que ela raspe na parede. Quer dizer, a coisa realmente tem que ser milimétrica ali para evitar o problema de desabilidade.
Pois bem, aqui nós temos um quadro de cria normal, certo? Então nós temos alguns ovos, por exemplo, que são bons para fazer a transferência. Esses ovos aqui, por exemplo, esse daqui já é muito grande, já está ocupando já praticamente o ovelo todinho. Então, vamos pegar ovos menores, certo? Que é mais fácil para manuseá-lo e com o melhor resultado na produção da rainha. Aqui nós temos uma foto onde nós temos o ovo que a rainha botou, está de pé, e aqui já em fase larval. Essa larva aqui é o ideal. O material, a pinça vai entrar aqui, exatamente no centro aqui dela, vai por baixo, levantar e colocar na realinha, no casulo. Aí a pinça que está tirando, né, uma larva, e aqui ela está colocando exatamente no casulo. Então nós temos o casulo, essa parte aqui externa, aqui parte a geleia real, e ele com a larva aqui para colocar em cima da geleia real. Aqui nós temos um quadro com porta-cúpula. Né? Veja que a parte de cima, praticamente as abelhas não aceitaram nenhuma cúpula e simplesmente encheram de favo de mel. Fizeram um vaso e colocaram mel aí. Né? Na parte de baixo, sim, na parte de baixo ficaram as cúpulas aqui fixadas. Aqui nós temos um outro quadro só com cúpulas. Veja a quantidade que foi, todas elas aceitas pelas abelhas. Aí nós temos uma fotografia onde vemos as larvas e a geleia real. E aí o casulo, que normalmente é transportado e colocado na parte de cima. Então tem o casulo aqui de madeira, a parte do casulo de cera ou plástica é injetado aqui dentro, fica de cabeça para baixo e automaticamente aqui já está pronto para... Aqui inclusive está nascendo uma rainha. Não está nascendo ainda não. É a pilha que está aí dali. Tá? Observações. A enxertia dos ovos provoca o nascimento mais rápido da rainha, em torno de 10 a 11 dias. Então, quem faz enxertia tem um aproveitamento maior porque ganha mais tempo do que aceitar um processo natural. Aqui nós estamos vendo uma realeira, onde a rainha está começando a cortar a parte de baixo para nascer. Então ela abre esse espaço aqui, essa parte aqui cai e ela automaticamente ela nasce. Portanto, a introdução de realeiras nas colmeias órfãs deve ser feita em torno do 9º dia após a realização das enxertias. É uma forma de garantir mais o serviço. Aí nós temos uma outra rainha. Essa rainha aqui está com uma mancha verde aqui no tórax dela. E essa mancha define qual é o ano que ela nasceu. Então nós temos aqui as cores da rainha, os anos no final, 1 e 6 é branco, 2 e 7, caso deste ano, que é 2017, é amarelo, o vermelho é 3 e 8, o verde é 4 e 9 e o azul é 5 e 0. Aí nós temos uma rainha que vai ser introduzida na colmeia, dessa forma, talvez se a rainha já seja da colmeia, e eu só vou colocar essa marca aqui na tórax e está soltando novamente da colmeia para poder dar continuidade à vida. Praticamente era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. E estou à disposição a qualquer pergunta que possa ser respondida. Obrigado.